Fala pessoal do YouTube, mais um vídeo aqui, dessa vez com um item mais exclusivo, ZT562 Orange Black. Poucas unidades desse canivete foram desenvolvidas, ele se destaca aí por ser um canivete que mistura as cores preta e laranja no corpo do ZT562, sendo que ele tem a lateral de titânio, o frame de titânio, todos os hardwares e a lâmina em si preta e a tala que tipicamente é de G10 preto, sendo nesse caso aqui um G10 alaranjado. É um canivete aí de colaboração entre Rick Hinderer e a Zero Tolerance, o design sendo do Rick Hinderer, produzido no aço CTS 204P, um aço bem interessante. E aqui temos que fazer depois dessa introdução básica ao canivete, uma distribuição, uma explicação de como o vídeo vai ser distribuído, né? Inicialmente eu vou falar de características típicas do ZT562 que vão ser aplicados a outros modelos para que esse vídeo seja útil àquele que não está querendo comprar especificamente o ZT562 Orange Black ou que não encontra no mercado. Você que quer pegar o ZT562 de fibra de carbono, o ZT562 normal, vai se beneficiar dessa primeira parte do vídeo, e na segunda eu vou trazer aí informações específicas desse modelo com essa configuração em específico. Então, indo ao canivete em si, é um canivete aí de porte médio, desenvolvido pela ZT em colaboração com o Rick Hinderer. Ele vai ficar entre o ZT560 e o ZT550, sendo um flipper. Aqui é ele comparado com o ZT770 de fibra de carbono, comparado com o ZT630 de colaboração com Emerson, sendo o 630 um canivete um pouco maior do que ele. Aqui comparado com o Letterman Charge TTI. Aqui comparado com algumas chaves. E por fim, comparado aí com o lápis, para que vocês tenham uma noção de dimensão, das dimensões desse canivete, né? Ele é um frame lock de titânio, ou seja, a trava dele é a tala, sendo um frame de titânio com um insert de aço. O insert de aço permite aí que a trava dure por mais tempo, né? O titânio ele é um material macio, então ele deforma com o tempo de atrito, e o atrito com o material da lâmina, que é um material mais duro, um aço mais duro do que o titânio. Esse insert permite que você possa trocar a região que faz contato direto entre a trava e o canivete, aumentando aí a longevidade da sua trava. Ele é estabilizado duas vezes, marca a característica do Rick Hinderer. Primeiro pelo anel de estabilização, ele é estabilizado também no insert. Todos os hardwares dele são pretos, todos os parafusos, clipe, o estabilizador, todas sendo peças pretas. Ele é um flipper, ou seja, você aciona ele flipando. O thumb stud dele, essa peça que costuma ser utilizada em canivetes para abertura, como é o caso no ZT550, nesse caso aqui não pode ser utilizado, sendo muito difícil você vencer o detent ball do canivete por conta do local onde fica o thumb stud. No ZT550 o acionamento é quase que exclusivamente por parte desse pino aqui, sendo 562 essencialmente um flipper, e um flipper muito bem feito, um flipper com rolamentos de cerâmica, o que é bem interessante, deixa a ação do canivete muito macia. E algo que eu percebo é que a bola de detenção no ZT562 é a mais caprichada da colaboração com o Rick Hinderer. Se você vai ver a bola de detenção do 560 e do 550, quando você chacoalha o canivete, a bola de detenção solta a lâmina. Eu não flipei, eu não movi o thumb stud, eu só chacoalhei o canivete e a bola de detenção soltou a lâmina. Acontece a mesma coisa no 560, mas no 562 isso não acontece. A bola de detenção realiza uma detenção com uma pressão interessante, favorecendo o flipper dele.
Eu diria que essa é a pressão correta que a bola de detenção deve possuir, de forma que quando você vence a detenção, ele abre de uma vez, ele não abre em partes e não corre o risco de abrir pela metade, ele sempre abre de uma vez. Muito interessante no 562, difere do 550 e do 560. O 560 também vai ser um flipper, mas a bola de detenção dele é mais frágil, então você sente ele abrindo em camadas, entende? Ele vai rodando e você vai sentindo a ação do canivete. Tem gente que gosta, eu prefiro que ele abra de uma vez, como é o caso no 562. E não é o caso no 560. Ele é um slicer do Hinderher, né? Então ele é um bom fatiador, esse canivete. Ele vai ter um desbaste muito interessante, confere a ele um poder de corte muito bacana. Na versão em satin dele é mais possível observar isso, por mais que o perfil seja ainda o mesmo. Quando você vai para a versão de satin, você consegue ver o perfil com maior nitidez. É um excelente slicer e possui a ponta muito bem reforçada, uma marca característica aí dos canivetes do Rick Hinderher. É um canivete com uma ergonomia sensacional, com um aproveitamento de espaço no seu bolso de fato sensacional. O clipe dele é deep carry super profundo, não fica quase nada do canivete para fora, comparando aqui com outros, com o 550, com o 770, com o 630 ou com o clipe da Letterman. Percebe que é de fato um deep carry muito eficiente, bem profundo, né, para quem quer de fato que o canivete desapareça no bolso. Além disso, em termos de portabilidade no bolso, temos também um canivete que possui uma boa ergonomia para ir no seu bolso. Ele vai entrar desse jeito, se você for destro, né, no canto da sua calça, deixando essa área livre, acessível para você pegar outros objetos que estejam dentro do seu bolso. O flipper dele não chega a incomodar no bolso, muito interessante, muito bem aproveitado o espaço dentro do bolso. Em mãos a ergonomia ainda se mantém muito boa, ele te garante uma pegada que ainda deixa sua mão bem próxima e com domínio muito eficiente da sua área de corte, de modo geral, o que é bem interessante e característico dos canivetes do Hinderher. Eles são desenvolvidos para serem boas ferramentas de corte, diferente, por exemplo, do Emerson que desenha os seus canivetes pensando neles serem armas. Você tem aqui uma ideia de projeção de poder de corte e não tanto de controle próximo. Hinderher pensa mais em um controle da lâmina, em um uso da lâmina como uma ferramenta, por isso a ergonomia mais caprichada nos canivetes dele. Esse ponto de ergonomia é aplicável ao 562, ao 550 e ao 560 e 566 também. É um canivete aí de espessura média, ele não chega a ser nem um canivete fino como o 770 e também não tão espesso quanto o 550. Tem de fato um aproveitamento aí do espaço muito interessante e acredito que isso por conta da compressão que é necessária ser feita nos rolamentos. Se você prestar bem atenção, você consegue ver os rolamentos aqui. Um deles vai se inserir dentro da parte de titânio, sendo escavado em CNC, essa lateral do titânio, e o outro rolamento vai se inserir dentro da lâmina, sendo escavada desse lado da lâmina, por dentro, claro. Muito interessante, muito eficiente. Agora, características específicas do modelo Orange Black, destacando principalmente as características do G10 laranja e dessa pintura DLC, se eu não me engano, preta, que também é aplicada no cabo de titânio. Iniciando pela tala de G10 laranja, temos aqui uma tala que eu julgo como bastante bonita, gosto do laranja, mas que tem uma característica muito peculiar do G10 na cor alaranjada, que é a facilidade de sujar. Vou tentar captar em áudio não, em vídeo, né? É uma tala que demonstra que está suja com muita facilidade, entende? Pode não passou por nenhuma situação extrema, mas você percebe a sujeira
no G10. Isso é meramente um detalhe, não estraga o negócio para mim de modo algum, e é super fácil de limpar, só passar o lado amarelo daquelas buchas de cozinha na sua tala, desmontar a tala, claro, passar a bucha, e ela está como nova, mas é uma questão que é característica do G10 laranja. Eu acho interessante expor. Hoje outras marcas, Ganzo, por exemplo, tem produzido canivetes em G10 alaranjado, e essa característica é pertinente a todos os canivetes que possuem G10 nessa cor, por ser uma cor mais clara, né? E o G10, no caso um material, uma superfície mais abrasiva, acaba retendo sujeira com alguma facilidade. Agora, indo ao acabamento preto, temos aqui um acabamento de primeira de verdade. Eu acredito que é o melhor acabamento, é a empresa que melhor faz o tratamento da lâmina e do cabo em cor preta que eu já vi no mercado, isso comparando o ZT com o Spyderco e com Cold Steel. Por que eu digo isso? Porque a impressão que eu tenho é que são pintadas em diversas camadas, no caso a pintura da ZT, né? Você tem várias camadas de preto, tanto na lâmina quanto no cabo. Então acontece muitas vezes de utilizar o canivete e ver depois de algum tempo de porte dele no bolso pequenos riscos no cabo e na lâmina. Riscos esses que com o passar do dedo, com o tempo de uso, desaparecem. A impressão que dá é que você tem diversas superfícies de pintura que vão sujando, vão riscando, e conforme você vai desbastando aquela superfície com uso natural, essa sujeira, essas marcas, esses riscos desaparecem. O que é muito interessante, ainda não possui nenhum risco profundo nesse canivete, o que é realmente aí diferenciado, né? Não é o que eu observei na Cold Steel e não é o que eu observei na Spyderco, não com essa resiliência toda. Então eu diria aí que é o melhor acabamento DLC preto que eu já vi ser feito. De fato muito interessante. E esse é um conjunto muito acertado. Para esse vídeo é isso. A próxima review do 562 que eu irei fazer vai ser acerca do ZT562 CF, com lâmina também em CTS 204P, igual ao do Orange Black. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam a review desse garoto aqui. Muito obrigado, deixe suas impressões nos comentários.